Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu trago uma mensagem para vocês que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10, que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Paulo exorta Timóteo a ter um comportamento assim. E sabe, meus irmãos, pegando esse gancho aí, a gente pode colocar bases para o cristianismo. Bases para o cristianismo. O tema da nossa mensagem é vivendo o cristianismo. Vamos tirar 3 palavrinhas daqui, 2 palavrinhas e uma frase. É fé, está no verso de número 10, é fé, caridade e a frase modo de viver. Estas 3 coisas nos colocam em plena comunhão com Deus e em conformismo com o cristianismo também. A primeira palavra que eu separei, então, a fé, provas do invisível de Deus. É tão interessante quando oramos, ninguém enxerga a oração. Ninguém sabe, que ele está orando. Ninguém enxerga. É o invisível de Deus. É o sobrenatural. E se você tem fé, é fundamental para você viver o cristianismo verdadeiro. Ainda falando da fé, é a convicção que Deus existe. É mais um caso sobrenatural para nós. Deus não nos chamou quando Ele foi fazer o mundo. Deus não tirou ideias de nós para estarmos fazendo o mundo, mas Ele nos deu a fé. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus, é um presente do Senhor, e temos convicção que Deus existe, é o invisível de Deus. Ainda falando da fé, entendemos que Deus nos fez e também com sua palavra criou o mundo, algo sobrenatural. Se você tem fé, você já pode viver o seu cristianismo. A segunda palavra, caridade. O primeiro gesto de caridade, penso eu, é pregar o evangelho a alguém, a toda e qualquer criatura. Eu, quando era evangelista numa igreja, eu começava a visitar as casas em volta da igreja, ali na redondeza da igreja, a circunvizinhança da igreja. Eu comecei a subir nas casas e a falar de Jesus. Eu era recebido, mas eu percebia que as pessoas não prestavam atenção. E uma noite Deus falou comigo: antes de você pregar o meu nome, você vai verificar a cozinha das casas. Você vai verificar a despensa, as vasilhas. Se elas estiverem cheias, você terá retorno. Agora, se elas estiverem vazias, você não terá êxito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Quem está com fome não entende. Se você é caridoso, você está vivendo o cristianismo. Agora, a segunda, penso eu, o segundo gesto de caridade é atender aquele que está necessitado de pão. A gente pega o mesmo versículo, não só de pão, mas Deus colocou que pão é importante. Não só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus cita, Jesus cita o pão. Então mate a fome de alguém, seja caridoso. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você é caridoso, se você prega o evangelho, você está vivendo o cristianismo. E a terceira frase, é uma frase, modo de viver. Nós precisamos estar em concordância, meus irmãos, com aquilo que lemos, com aquilo que ouvimos na igreja, com aquilo que falamos com Deus diariamente. É o testemunho. Agora, se você tem fé, se você tem caridade, e se seu modo de viver é compatível com o que você tem lido, você está vivendo o cristianismo. Paulo
como um grande conselheiro, exorta Timóteo. Ensinou a Timóteo e também a todos nós com esse exemplo. Viva o cristianismo. Que Deus te abençoe. Pai querido, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão me assistindo, meu Pai. E é no nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém.